de dar um testemunho. E já fazer um convite, lógico, né? Semana que vem a Nicole faz, quer dizer, sexta-feira agora a Nicole faz 15 anos. Uhul! Tá ficando menina grande, bebê grande, né? E aí, o testemunho que eu tenho para falar para vocês é sobre a festinha dela. Ela resolveu querer festa de 15 anos em abril, maio, né, Nicole? Eu falei, meu Deus, já é em agosto, como é que eu vou fazer um negócio desse? E aí, para completar, eu fui lá, paguei metade do salão, paguei metade do vestido, paguei metade de um monte de coisa. E no dia que eu acertei metade do vestido, eu cheguei em casa, o Rogério já estava. Eu falei, oxi, o que você está fazendo em casa? Fui mandada embora. Que alegria, né? Eu pretendendo gastar bastante dinheiro, né? Na festa de 15 anos, eu falei, agora cancela tudo, né? Fiquei desesperada. Aí o Rogério, fica calma, vai dar tudo certo. Continua se programando, porque Deus vai preparar todas as coisas, né? O homem de fé que eu casei. Glória a Deus por isso. E aí, a gente não tinha dinheiro nem para as contas do mês seguinte. Só que tinha uma empresa que estava devendo um salário para o Rogério, já tinha um tempo, né, Rogério? Falaram que ia depositar, mas não depositaram. Eu falei, Jesus da glória. E agora, né? A empresa que ele tinha acabado de sair, ele não era registrado, então não devia receber nada, né? Mas aí, para a glória de Deus, o gerente falou assim, eu vou te pagar um mês de salário, já que você foi mandado embora assim tão rápido, né? Então, deu para pagar as contas de julho. Falei, graças a Deus, né? E aí, a gente pensou, não tem dinheiro para as contas de agosto, como é que vai ser, né? Aí, a outra empresa anterior que tinham feito as contas erradas dele, falaram que ia depositar, mas não depositaram no dia e tal, toda aquela confusão. Um mês depois, você ficou um mês desempregado, Rogério? Chegou um mês? 3 semanas, né? 3 semanas desempregado. Uma empresa que ele já trabalhou 2 anos atrás, ligou para ele e ofereceu esse emprego, né? Então, ele voltou a trabalhar, graças a Deus, né? Porque eu já estava desesperada. Eu falei, meu Deus, cancela tudo, já pagou metade, vai perder o dinheiro, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E assim, a festinha vai rolar, não é uma festinha super chique, né? É uma festa simples, mas é algo que estava no nosso coração dar para nossa filha, porque é um momento muito especial, né? Ela não está se transformando em mulher, não é isso? Mulher é só com 30, viu? Vocês são solteiros, 40, sei lá, né? A gente fica falando que as filhas vão casar lá com 30, né? A gente não quer liberar as filhas mulheres, né? Ai, casou com 32 a minha cunhada, né? Tá certo. Mas a gente está muito feliz, porque eu entendo que é uma idade assim muito especial. É uma passagem mesmo, né? A gente começa a passar para a vida adulta, ter novas responsabilidades, é muito importante, né? E eu quero convidar vocês todos, estão convidados. A festinha é semana que vem em Poá. Vai começar às 7h30 da noite, amém? 1h da manhã já acabou. O baile lá, né, de debutantes, aquela coisa lá das 15 meninas dançando, vai ser umas 10h30 da noite. O convite está ali, no quadro de recados. Se você não recebeu um convite em mãos, eu não fui convidado com um convite na minha mão. Não se preocupe. A gente fez poucos convites, mas a gente colocou ali para todo mundo ir mesmo. Então, pode anotar o endereço e ir, amém? Só peço que confirmem depois a presença lá no Facebook, mas vocês estão todos convidados, tá bom? A gente só fez convitinho para o pessoal do meu grupo e o pessoal que vai dançar, né? Porque a gente economizou mesmo, é verdade. Mas, para a glória de Deus, a festinha vai sair. Eu sei que a gente pode pensar assim, mas é algo supérfluo, né? Por que Deus está preocupado com uma festa de aniversário, né? Eu não sei o que Deus está preocupado, mas eu sei que Deus olha para o nosso coração e Ele sabe o desejo do nosso coração, aquilo que é importante para nós, né? Então, eu tenho certeza que Deus olhou e falou, vou dar um escape para esses dois, né? Porque metade a gente já ia perder mesmo, né? Se não tivesse festa. Então, não importa o que esteja no seu coração nessa manhã,
se você tem alguma dificuldade financeira, se você tem contas para pagar, e você fala assim, olha, esse mês não vai dar para pagar todas as minhas contas. Sabe o que aconteceu com uma amiga minha de Limeira? É uma pessoa que está num dos meus coachings pela internet. Ela me falou essa sexta-feira que ela não tinha como pagar as contas do mês. Deu um problema lá, o marido dela tem uma empresa, mas não entrou dinheiro, atrasaram os pagamentos, né, dos clientes. E aí, no dia que vencia aquelas contas, né, que ia começar a cortar algumas coisas, ele falou assim, eu vou dar uma olhada no Nota Fiscal Paulista, né, vai que tem algum dinheiro lá, né. Quando foi ver, o dinheiro que tinha na Nota Fiscal Paulista dava exatamente para pagar todas as contas, amém? Era o dinheiro que faltava. Eu não sei como, mas Deus vai nos dar o escape, amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus pela provisão dEle na nossa vida financeira também. Papai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que venha a tua mão poderosa, Pai, que venha a tua provisão, Senhor, sobre as nossas finanças, sobre as contas que temos que pagar, sobre a festa de casamento da Dayana, Papai, que tudo seja provido agora nessa última semana, a festa da Nicole, cada coisa, Senhor, que nós temos no nosso coração, contas, o alimento, tudo que é necessário, Papai, para que nós sobrevivamos, ó Pai, que não falte o alimento, não faltem as contas pagas, Papai, em nome de Jesus. E Senhor, cada um aqui que por acaso está com dívidas, está com problemas financeiros, Papai, diminui os juros, diminui as multas, Papai, dê o escape, Senhor, para os teus filhos. E aqueles que estão desempregados, abre porta de emprego sobrenatural, que saibam que é o Senhor que está abrindo, Papai. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te entregamos os nossos dízimos e ofertas, Papai, com ações de graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? E é assim, eu sinto de fazer uma apresentação diferente com a Valentina, né? Eu gostaria que o pai e a mãe também falassem aquilo que Deus colocar no coração, né? O que vocês estão sentindo hoje. Nicole, você pode ir lá com as crianças? A Dina está lá já? Tá bom. Amém. Vão lá, crianças lindas. Amém. Cleiton, quer começar? Posso começar. Primeiramente agradecer a Deus, glorificar o nome dEle, pela honra, pelo amor, pela benignidade que Ele tem com nós, que nós somos seus filhos, por Ele ter cuidado desde o primeiro momento da vida da Valentina. E até mesmo no momento ali que ela estava entubada, que Deus falou com a Andresa, falou que para ficar tudo tranquilo, pois Ele estava com ela em todos os momentos e estava tendo só um momento sozinho com ela. Então agradeço primeiramente a Deus, glória a Deus por isso, e agradeço a cada um de vocês que dedicaram o tempo da vida de vocês orando por ela, os grupos de orações, a cada momento que eu colocava toda a informação e atualizando, e vocês continuando as orações. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês têm um lugar reservado nos céus, pode ter certeza disso, pois a oração de vocês chegou até o ouvido do Pai e fez com que Ele descesse até aquele hospital e colocasse a mão sobre a vida da Valentina. Muito obrigado de todo o coração. Eu agradeço em nome da minha família, agora que nossa família está maior. Em nome de Jesus, muito obrigado pela vida de cada um de vocês. Pode ter certeza que vocês têm uma parte muito importante daqui dentro do meu coração também, tá bom? Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a Deus também, porque o Senhor foi muito bom conosco. Agradecer vocês também, em nome de Jesus, por terem se disponibilizado. Ela, assim como vocês fazem parte da minha família, do meu coração, eu sei que ela faz parte da família e do coração de vocês também. Nós somos um só em Cristo Jesus.
E eu tinha certeza que eu podia contar com vocês para isso. Para vocês terem uma ideia, no sábado, que eu passei um pouco mal, mas não era nada diferente do que eu já vinha sentindo. Para vocês saberem o quanto Deus foi bom, o batimento cardíaco de um bebê é no máximo até 160 batimentos cardíacos. A minha filha saiu para ir para o hospital com 190. E ela chegou no hospital a 215. Eu fui internada às pressas. Se passasse mais de meia a uma hora, ela não teria sobrevivido. Ela já estava em sofrimento fetal e ela já foi retirada com grande dificuldade de respiração. Por isso que ela foi entubada. Então, a minha prima chegou lá e conseguiu ver isso com um aparelho que não é todo mundo que tem. Quem tem um amigo que tem uma máquina de medir coração de bebê? É difícil, né? Mas ela tinha. E ela foi na minha casa na hora certa. Ela mediu a minha pressão na hora certa. Foi minutos que Deus proporcionou para salvar a vida da minha filha. Então eu só tenho a glorificar a Deus por isso. Em nome de Jesus. Nós não batizamos bebês. Nós batizamos a criança a partir do momento que ela sabe confessar ao Senhor Jesus. Mas os bebês nós apresentamos diante de Deus, colocamos no altar dele. O batismo de adultos e crianças, adolescentes, jovens, é o que faz com que sejam considerados membros da igreja, né? Da família, um batismo. Só que antes de se batizar, a apresentação é que faz. Então hoje, a GNF tem mais um membro. Uma membra. Senhor, nós te apresentamos a Valentina. Senhor, você já conhece, já teve um tempo com ela antes do que nós. E nós te apresentamos, Pai. Recebemos como membro, como integrante. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor a cubra com o sangue do Cordeiro, que o Senhor libere seus anjos a protegê-la. Pai, te agradecemos desde já pela proteção dela, Pai, pelo cuidado do Senhor por ela. E te pedimos, Pai, que desde já sejam liberados, Pai, sobre ela o propósito, o chamado, a missão de vida. Desde já, Pai, que a identidade dela seja formada no Senhor, as características dela já sejam espelhadas nos seus valores, princípios e propósitos. Senhor, capacita o Cleiton para ser um pai que reflita a sua face sobre ela, Pai. Capacita a Andresa para ser uma mãe, Pai, que reflita o teu cuidado e os teus valores. E que ela desde já, Pai, vai crescendo em sabedoria e conhecimento, Pai. Pai, ela que já despertou muita gente para oração desde o começo da vida dela. Que ela seja, Pai, uma criança, um adulto, que desperte pessoas para a oração, para o propósito. Que desperte pessoas a falar contigo, se aproximar de ti, Pai. Pai, que ela tenha poder em sua oração e que ela tenha sabedoria em suas palavras. Que ela possa dosar a palavra doce de carinho do coração do Pai e que ela possa saber trazer a correção que vem do Pai, levando o povo a reconhecer o Senhor. Te agradeço por ela e pelo chamado dela, Pai, desde já. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Te apresentamos, Senhor, Pai. Aqui está, Senhor.
Sinusite é ruim quando chora, então, né? Abra suas Bíblias comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Eu sei que praticamente quase todo mundo aí tem almoço com pai, com sogro, com vô e por aí vai. Então, ó, pra mim o culto acaba às 11h30 hoje, tá? Tô olhando pro relógio, máximo uns 35 já acabou. Hoje nós não temos reuniões de discipulados. Então vamos lá. Lucas 1. Quero falar um pouco sobre paternidade. Quem é o seu pai? Então você deve já ter ouvido essa pergunta algumas vezes. Você às vezes falou alguma mentira e alguém vira para você e fala: ei, quem é seu pai? Porque todo mundo tem um pai, né? Todo mundo tem um pai. Até a mentira tem pai. Então se você, aqui na Geneve tem essa brincadeirinha, né? Se alguém virar para você e falar: quem é seu pai? É muito provável que você falou alguma mentira, né? Então, às vezes você vai falar assim: ah, é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Mas a pergunta hoje é diferente. Eu quero trazer à memória que todo mundo tem um pai. Porque a paternidade é algo que vem de Deus. Na nossa região aqui, falando Vila Bartira, Romano, Fiorello, Popular, Monte Belo, Oliveira. Nossa região, se você fizer uma estatística de pessoas e o relacionamento delas com o seu pai, você vai descobrir que boa parte das pessoas, mais de 50% das pessoas, não tem um pai, ou não conhecem o seu pai, ou não foram criadas pelo pai. Mais de 50% das pessoas, de jovens para baixo, da idade de 19, 20 anos para baixo, tem esse histórico aqui na nossa região. Falar Feliz Dia dos Pais para as nossas crianças da nossa região, grande parte, é um dia sem propósito. Pais que largaram, pais que não reconheceram, pais que não criaram ou que foram totalmente ausentes. Enquanto o filho ia crescendo, o pai estava no bar, o pai estava com outras mulheres, estava nas drogas, assim por diante. É papel da igreja de Cristo na terra apresentar Deus como pai para as pessoas. Mas antes tem que explicar o que é um pai, porque as pessoas não vão conhecer o que é um pai. E nós sabemos que se não se relaciona bem com Deus, na maioria das vezes é porque não entende Deus. Não consegue saber o coração que Deus tem por nós. Igreja, nós somos chamados a levar o amor do Deus Pai para as pessoas com quem nós nos relacionarmos. Nós somos chamados a isso. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Nos conduz naquilo que é a Tua vontade e o Teu propósito. Senhor, revela o Seu coração a nós. Que possamos Te conhecer, Pai, em espírito e em verdade. Que possamos Te conhecer, Pai, como o Senhor é e naquilo que o Senhor faz. E desde já Te agradeço, Pai, pela Tua fidelidade ao nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém, Senhor. Amém. Lucas capítulo 1, obrigado. Versículo 17. Esse texto fala sobre João Batista. Só dando para você um pouco de contexto. Zacarias era sacerdote. Ele era casado com Isabel. Isabel era prima de Maria.
Maria é a mãe de Jesus. Zacarias, sacerdote, ele tinha as obrigações de sacerdote de dirigir o culto em alguns momentos. E aconteceu, nos dias em que Isabel estava grávida, eram dias de Zacarias conduzir o culto. E aí, um anjo aparece a ele. Então imagina, ele está chegando, né? Tinha cortina aqui do Santíssimo Lugar. Então aqui no Santo Lugar, ele está chegando. Aí ele está andando, e aí tem um pote aqui, que é o pote de incenso. Então ele tem que chegar, consagração, jejuando, orando, buscando, e colocar o incenso para manter aceso. Aí do lado direito do pote de incenso aparece um anjo e começa a falar coisas para ele sobre o filho dele que vai nascer. E olha o que o anjo diz no versículo 17: e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. João Batista nasceu e era um profeta de fala dura, de bater firme nas pessoas. E João Batista, ele começou a pregar nas margens do Rio Jordão, dizendo para todo mundo se arrepender dos seus pecados, dos seus caminhos e endireitar o seu caminho para receber o Senhor que viria. Ele fala de Jesus. E João Batista, imagina um cara que anda com uma roupa de pele de carneiro, comendo gafanhoto e mel só. Você acha difícil fazer um jejum de carne? Imagina um cara que come só gafanhoto e mel. E assim era João Batista. E João Batista tinha 3 palavras para Israel. A primeira era: coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. A segunda era: desobedientes à sabedoria do justo. E a terceira palavra era: o que nós lemos aí agora? Quem estava escrito aí? Quem está com a Bíblia aberta em 17 aí? O Fábio tá rezando baixinho, não vi? Preparar o caminho para o Senhor. O Fábio fez um... Eu achei que ele estava rezando alguma coisa que eu não entendi muito bem. Deixei ele lá no canto dele, para saber o que Deus está fazendo. Então entenda, essas eram as palavras de João Batista para Israel, porque Jesus estava vindo. Entende? Hoje, Dia dos Pais, quero focalizar em paternidade. Para Jesus vir, é necessário que a gente prepare o caminho para Ele. Mas é necessário que os corações dos pais sejam direcionados aos filhos e dos filhos aos pais. É um princípio de Deus agir em paternidade. É o princípio de Deus honrar os pais, mas não só honrar, é o coração ser direcionado aos pais. Ah, pastor, é fácil você falar isso. Você é filho do seu Ari é uma gente boa. Vive orando lá, cantando J Neto, chega aí no culto de terça, pregando. Mas vem cá, não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia que está dizendo isso. Não interessa como foi seu pai. Honrar o pai é um mandamento bíblico. E ter o coração dos filhos apontado para os pais é um mandamento bíblico. E o outro lado, dos pais para os filhos também. Nós, como cristãos, temos a obrigação de refletir os valores de Deus com os nossos filhos. De cuidado, de proteção, de zelo, de manter filhos no caminho que honrem a Deus. Obrigação. Sempre estamos querendo mais poder de Deus. Eu quero andar pelas ruas e ver cegos enxergando, coxos andando, os endemoniados sendo libertos. Queremos sim, claro. Vivemos para isso. Estaremos preparados para o avivamento de Deus será derramado. Mas para que Jesus venha com esse poder, eu tenho que preparar o caminho para Ele vir. A minha vida tem que ser uma rua pronta para Ele vir. A minha vida tem que ser uma rua que não tenha buracos nem montanhas, que seja pronta para Ele vir, para Ele andar sobre a minha vida seja o pavimento em que Ele vai se mover. E João Batista anunciava
que os filhos tinham que ter os seus corações convertidos aos pais, e os pais aos seus filhos. Eu sei que é dura essa palavra. Ele não está falando o coração dos pais aos filhos bons. Ele não está falando o coração dos filhos aos pais bons. Ele não está falando isso. Não tem condição no versículo. Coração dos pais aos filhos, filhos aos pais. Se há dificuldade em você, peça para o Espírito Santo, que é o seu capacitador, te capacitar. Que o Espírito Santo te dê capacidade a isso. Mas pastor, eu não tenho um pai perto de mim, eu não tenho nem pai, meu pai morreu, eu não conheço meu pai. A quem que eu vou honrar? Honra a Deus como seu pai. Busca em Deus identidade. Uma vez um rapaz falou para mim, como é que eu posso ser um bom pai com meu filho se eu não tive um pai? Falei para ele, então vai ler na Bíblia como é que um pai é na Bíblia, para que você seja o pai que a Bíblia diz que você tem que ser. Olha as características de Deus e tenha ela com seus filhos. Então, igreja, não temos desculpas para ignorar. Você hoje já disse para Deus feliz dia dos pais? Você já o reconheceu como pai? O bom pai celestial? O nosso pai que está nos céus e está aqui e é celestial? Deixa eu pegar um outro ponto. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas 25. Olha que autoridade é dada na Bíblia aos pais. 1 Crônicas 25. Eu vou brincar com vocês um pouquinho nos versículos dela, tá? Não vou ler direto, não. Eu vou ler primeiro o versículo... primeiro é 1, olha, engraçado. Versículo 1. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Nós temos aqui 3 nomes citados. Quais são no versículo, igreja? Os 3 nomes? Asaf, Emã e Jedutum. Vocês conhecem Asaf? Quem aqui já leu sobre Asaf na Bíblia? Conhece Asaf? Asaf escreveu boa parte dos salmos. Talvez tantos quanto Davi. Mas eu estou falando que Davi escolheu alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum. Davi chega na casa de Asaf, na tribo de Asaf, no bairro de Asaf, e escolhe alguns dos filhos de Asaf, de Emã e Jedutum, para o cargo de profetizar ao som dos instrumentos. Davi não tinha só cantores, olha que interessante. Mas como é que ele organizou isso? Vá comigo no versículo 6. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais, quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas na casa de Davi. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Olha como Davi organizou o louvor. Ele, Davi, era o líder do louvor. Ele tinha 3 co-líderes com ele: Asaf, Emã e Jedutum, que organizavam seus filhos para tocar. A Bíblia toda é assim. Nosso Deus é um Deus de genealogia. Pode abrir, tranquilo. Se quiser abrir todos, pode abrir todos aí também. A outra porta também, pode abrir tudo. Tranquilo, não me atrapalha não. Olha que interessante, a Bíblia inteira é assim. Os pais organizavam o que os filhos iam fazer no trabalho para Deus. Olha que interessante. Eu acredito nisso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás,
eu estava estudando o momento da Amanda pregar num culto. Eu perguntei para Amanda se ela podia pregar. Não. Perguntei para o Charles se ela podia pregar. É o princípio. É o princípio. Eu chamei a Emily para pregar no culto. Falei com o Emerson antes. O Emerson falou que é ok, a Emily falou que é ok, beleza, ela pregou no culto. Entende como é que funciona? Porque Deus trabalha com genealogia. Fala que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó, fala do filho de Davi que viria a reinar, que é Jesus. Porque sempre é remetido aos pais. A Bíblia trabalha com honra a pais. Olha só no versículo 8. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. Então, como é que Davi fez, igreja? Davi era o líder do louvor. E debaixo tinham 3 líderes com ele: Asaf, Emã e Jedutum. Aí eles escolheram entre seus filhos, nas linhagens, quem ia tocar o quê, quem ia cantar o quê, quem ia pegar cada turno de horário. E aí, entre as separações menores, na segunda-feira, das 6 da manhã às 6 da tarde, não sabemos como ordenar. Então organizem entre jovens e velhos, mestres e discípulos, e sorteiem entre eles para que fique equilibrado. Para que tenha o mesmo número de velhos, jovens, mestres e discípulos. Mas quem organizou a casa foram os pais. A Bíblia trabalha com paternidade. Deus honra a paternidade. Próximo texto que quero usar com vocês. Lucas 15, vamos lá? Lucas capítulo 15, versículo 11. Quero falar sobre a diferença do braço do pai e a diferença do braço do filho. Esse é o texto do filho pródigo. Vamos pegar um outro ponto de vista sobre o filho pródigo. Lucas 15, como eu disse. Lucas 15. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? O que estava acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho,
você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Igreja, esse homem tinha 2 filhos. Um filho não tratava ele como pai e não o honrou. Pediu a sua parte nos bens, foi viver a vida, la vida louca. Mas aí o que acontece? O coração dele não estava no pai. Ele não tinha o coração virado, voltado para o pai. Tanto que ele não sabia o amor que o pai tinha por ele. Ele pensou, quando eu voltar, ele vai falar que eu não sou filho dele. Tenta entender, igreja. Quem é que diria algo desse tipo? É alguém que faria isso com seu próprio filho. Porque o valor dele de relacionamento de paternidade estava quebrado. Ele entendia a paternidade como patrão empregado. Ele não entendia como pai e filho. Então o que ele fez? Ele não pediu parte da herança. Ele falou, me dá minha rescisão aí. Me dá os meus direitos. Que eu vou viver agora só no seguro-desemprego. Daí. Eu vou agora viver lá no meio das prostitutas e já era. Daí que eu vou agora viver da Dilma. Ele não entendia que com o pai não tem seguro-desemprego. O relacionamento é de amor, é coração com coração. Para que serviu o braço dele, igreja? Para tirar coisas do pai. Para tirar coisas de quem desce, ó, tirar. Ele só tinha de tirar. E o outro filho? Onde esse filho estava que não percebeu a festa? Onde ele estava? Trabalhando. Mas eita trabalhador esse cara. Como é que matou um novilho gordo? Tem gente tocando, gente cantando, gente dançando, ele não percebeu? Esse cara gosta de trabalhar, hein? Vamos além? Esse cara não está ligado, não está acontecendo na casa dele. O coração dele não está voltado para o pai, está voltado para os negócios. Ele deve ter pensado, meu irmão gastou metade da herança aqui, eu vou ter que trabalhar mais. Porque depois meu pai morrer, eu vou ficar com isso aqui pela metade. Tenho trabalhado para você como um escravo, ele disse para o pai. Não me deixe nem um cabrito para eu farrear com os idiotas dos meus amigos. Não foi isso que ele disse, né? Mas não me deu nem um açaizinho. Eu vi uma pregação uma vez o cara falando. Não me deu nem um açaí para eu comer com os meus amigos. Olha só. Para que serve o braço desse cara? Esse é o braço de acumular coisas. Tudo já era dele. Ele poderia pegar um cabrito a hora que ele quisesse fazer um churrasco com os amigos. Mas o braço dele é acumulador de coisas. É outro tipo de escravo. É outro tipo de empregado. É o empregado que quer herdar. Entenda, igreja? Nenhum dos dois era filho que honrava o pai com seu coração. Todos tinham intenções escuras. E como que era o braço do pai? Quando o primeiro filho está voltando, o pai está no portão, de pé, braços abertos. Ele não espera o filho chegar, ele corre na direção do filho, ele vai lá, ele abraça o filho. O filho nem terminou o discurso legalista dele, ele já cortou o discurso legalista. Porque ele falou um monte de coisa, ó. Quando eu chegar lá, fala para ele, pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Quando ele falou, sou mais digno de ser chamado teu filho, o pai já cortou ele. Falou, depressa, ó. Tira essa roupa de carnaval dele aqui, tira esse abadá. Põe uma roupa legal nele. Não é, porque ele chegou do carnaval de abadá, né, todo sujo já. Tava cuidando de porcos com aquela mesma camisona lá do bloco da Ivete Sangalo, ele tava. E aí quando ele chega... Eu fiquei imaginando o cara agora todo rasgado com a roupa do bloco da Ivete Sangalo. Mas aí ele chega
E o pai, depressa, troquem a roupa dele. Coloquem um calçado no pé dele. O pai estava onde? Como é que estavam os braços do pai? Abertos. Igreja, braços abertos, prontos para perdoar seu filho. E aí, quando falaram para o pai que o filho mais velho estava emburrado, estava bicudo num canto, aquele seu filho foi lá, gastou com as prostitutas, e aí você vai e mata o novilho gordo para ele. O Pedro falando, tô bravo. Não, Igor, o Pedro falando, tô triste. Tô triste. Um cara de 45 anos de idade que administra os bens do pai falando, tô triste. Como é que foi o braço do pai? Deu um soco na boca dele? Não! O pai chegou e abraçou ele e falou, filho, vamos honrar a Deus pelo seu irmão, vamos celebrar pelo seu irmão. Ele estava perdido e foi achado. Tudo que eu tenho é teu, filho. Tudo que eu tenho é teu. Braços de amor. A Bíblia toda ela é concisa. Ela tem concordância com tudo que ela diz. Quando o profeta diz que com laços de amor o Senhor nos atraiu, ele está falando desse braço do Pai. Sabe esse braço que não alcança só isso aqui, ó. O braço dele dá a volta lá embaixo, te traz lá de longe. Você pode estar caminhando para distante dele. Esses braços de amor te alcançam e te atraem a ele. Cabe a você falar, eu quero ir. Eu quero ir. A Bíblia diz que ele é quem coloca em nós o desejo de efetuar. Ele é que bate na porta do nosso coração querendo entrar. A nossa parte é aceitar, é querer ir. É aceitar o convite dele para se aproximar. O amor dele nos atrai. O Espírito dele nos convence do pecado. E o amor dele nos atrai. E ele nos convida, vem filho, vem filha, vem. Vem perto de mim que eu vou te salvar. Eu vou te dar vida eterna. Eu vou te libertar dos seus maus caminhos. Vem filho, vem filha. Os braços do Pai estão abertos. Braços de amor que atraem, que conquistam, que falam ao coração. O último versículo de hoje, Gálatas 4, do 1 ao 7. Abra sua Bíblia em Gálatas 4, do 1 ao 7. É importante que você abra. Enquanto isso eu vou orar, porque eu lembrei agora que eu prometi uma oração e não fiz. 11h30. O Tico está na prova agora do concurso. Senhor, abençoa o Tico na prova do concurso. Fala na mente dele, ao coração dele. Capacita ele para passar nesse concurso, Pai. Se essa é a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pronto. Gálatas 4, do 1 ao 7. Abre aí. Gálatas 4, do 1 ao 7. Fica lá no final do Novo Testamento. Abriu já? Então lê pra gente aí, bonitinho. Digo mais isto, enquanto menor de idade, filho que vai herdar propriedade do pai é tratado como escravo. Mesmo sendo de fato o dono de tudo, enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam de seus negócios, até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana, viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filho de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Assim como vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos de Deus, lhe darão tudo o que eles têm para dar aos seus filhos. Nós não estamos debaixo de um espírito de escravidão. Nós estamos debaixo de um espírito de paternidade de Deus. E para isso Ele enviou o seu Filho. Para que nós não fôssemos mais escravos, mas fôssemos co-herdeiros com Ele. Porque somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros com Cristo.
E Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós, o Espírito Santo, que clama, Abba Pai. Ali está meu pai na tradução do Ignis. Na minha tradução diz Abba Pai, que significa paizinho, pai querido, papai. O Espírito Santo habita em nós, para nós termos liberdade de virar para Deus e chamar Ele de paizinho, de papai. Somos herdeiros com Ele. Temos uma promessa. O mesmo Deus que tem braços enormes para nos atrair, que fala aos nossos corações, enviou o Espírito dele ao nosso coração, para podermos chamá-lo de paizinho. Feche os olhos, igreja. Faça uma oração a Ele. Pede para Ele te conscientizar, para que você possa ter um tempo de amizade com o seu Pai Celestial. Dá um feliz dia dos pais para Ele durante esse tempo de oração. Fala com Ele. Fala, Senhor, meu Deus, meu Pai, feliz dia dos pais, Senhor. Fala para Ele. Pede para Ele falar o seu coração, para que o Espírito Santo dentro de você te atraia, para que Ele te dê liberdade de chamá-lo de paizinho, de papai. Fala com Ele. Convida Ele para te levar a novas profundidades com Ele de relacionamento. Fala para Ele falar no seu coração sobre paternidade. Tem algo que você tem que corrigir com seu pai? Agora é a hora de falar com Ele sobre isso. Tem algo que você tem que corrigir com Ele, com Deus, sobre isso? Essa é a hora. Porque o bom Deus não vai deixar ninguém voltar para casa da forma que veio. Ele já está falando ao seu coração. Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Nós precisamos ouvir de Ti. O Senhor é nosso Deus incrível. O Senhor é nosso papai. Senhor Deus, feliz dia dos pais. O Senhor é incrível e nós te honramos. Obrigado pela sua presença em nós, Senhor. Obrigado pela sua presença em nós, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor nos atraiu a Ti e tem mudado nossas vidas, nos tirado da sensação de pecadores, situação de pecadores, tem nos melhorado, nos santificado, e nós te agradecemos, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Diga palavras de adoração a Ele. Diga palavras de adoração a Ele. E se você quer hoje reconhecer que você não estava ligado ao Pai, você não tinha entregue sua vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ou estava distante dEle, esse é o momento de você fazer essa decisão. Se você estava desligado do Pai, não estava buscando o Pai, distante do Pai Celestial, essa é a hora de você afirmar para todos que você ama o Pai Celestial, e você quer ter Ele habitando e reinando na sua vida. Você quer convidar o Pai para ser rei em você. Se é o seu caso, fique de pé onde você está, ou levante sua mão, que eu quero orar por você. Eu quero orar por você, para você hoje reconhecer Jesus como seu Senhor, hoje reconhecer Deus como seu Pai, acertar a sua situação com Ele. Se é o seu caso, fica de pé, levante sua mão no seu lugar, que eu vou orar por você. Alguém nessa situação? Vamos lá? Vamos todos ficar de pé? A gente vai abençoar a vida dos papais e a gente já vai orar se despedindo, amém? Você que está do lado aí do seu papai, abraça ele e ora abençoando a vida dele, amém? Papai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te felicitar. Feliz dia dos pais, papaizinho querido. E nós queremos também agradecer pela vida de cada papai que está aqui na frente, ó Pai. Por todo o seu amor, por toda a sua sabedoria, por toda a sua inteligência que o Senhor tem derramado, a força física, para eles trabalharem, sustentarem as suas casas, serem o homem da casa, serem o referencial para os seus filhos. Obrigada, papai, porque é o Senhor que tem derramado graça sobre cada um desses pais que aqui estão, papai. Muito obrigada, Senhor. Multiplica a sabedoria deles, ó Pai. Multiplica a capacidade do trabalho deles, ó Pai. E acima de tudo, ó Pai, multiplica neles o amor deles por Ti, papai. Que eles possam ser também referencial espiritual para os seus filhos, papai. É o que nós pedimos em
nome de Jesus. E papai, nós te agradecemos por esse culto e te pedimos, Senhor, move o teu Espírito nas nossas vidas nessa semana. Papai, aqueles que estão doentes, estão com problemas de saúde, entra agora nos corpos deles, papai, na Lucélia, na Dona Maria, cada filho teu, papai, que tem passado por dificuldades na saúde, a vida do Rogério, da Nicole, que estão gripados, ó Pai, todos aqueles que estão, Senhor, com algum problema de saúde, toca agora, Pai. Ministra a tua cura, Senhor, nos corpos físicos, ó Pai. Ministra a tua cura também nas nossas almas, nos nossos corações, que sejamos curados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Alcança também aqueles que não puderam vir, ó Pai. Se há alguém que está com seu coração, Senhor, dolorido, enfraquecido, Senhor, toca agora nos corações, papai. Se alguém está doente, ó Pai, ministra a tua cura, ó Pai. Envia os teus anjos, ó Pai, onde os teus filhos estão agora, em nome do Senhor Jesus, papai. E que o amor de Deus, Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja nas nossas vidas hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Aleluia.